Boa tarde a todos. Eu sou Eduardo Castanhari, diretor de novos negócios da GS Inima Brasil. E é uma satisfação recebê-los e peço desculpa àqueles que não estão bem acomodados, porque é um pouco pequeno aqui o local. E já vou dar início então à apresentação sobre a GS Inima de maneira geral, mas muito em particular na questão da dessalinização. Nesta apresentação, eu focarei primeiro numa visão geral da GS Inima, sequencialmente, GS Inima e dessalinização, como é que é essa história de dessalinização na GS Inima, depois a trajetória da GS Inima no Brasil, que só agora começa a ter uma relação maior com dessalinização, mas tem uma convergência que vocês verão bastante grande. E terceiro, e finalizando, as nossas referências principais e como é a origem e a nossa capacitação em dessalinização. A questão da visão geral, eu não sei o quantos de vocês têm visão aqui da tela, mas a GS Inima Brasil, ela tem uma trajetória de 22 anos aqui no Brasil. É uma empresa brasileira de controle estrangeiro. Finalmente, a GS Inima Brasil, até os seus 14 primeiros anos, para 15 anos, estava sob controle do grupo OHL. Então, nossa trajetória teve até 2008, 2009, debaixo da OHL. E, nos últimos 5 anos e meio, já sob controle final do GS sul-coreano. Nós, aqui no Brasil, atuamos exclusivamente em concessões e PPPs dentro da cadeia água-esgoto, pegando todo o ciclo da água. E é exatamente o que faz a GS Inima na Espanha. Domina todo o ciclo da água, o seu próprio lema é passado, presente e futuro da água, e tem absoluta competência e capacidade, já com 67 anos de história, nesse segmento. O grupo GS sul-coreano, ao qual nós estamos vinculados diretamente na GS E&C, que é uma grande EPCista internacional, uma empresa que tem um faturamento anual hoje na casa dos 11 bilhões de dólares e vinculada ao grupo GS, que por sua vez já é uma cisão do grupo LG, mas é uma cisão relativa, porque são duas famílias que são os controladores tanto do grupo LG quanto do grupo GS. Então nós pertencemos aqui a um grande grupo econômico mundial, hoje no faturamento em torno de 60 bilhões de dólares. Então eu queria apenas rapidamente aqui mostrar qual é a nossa estrutura familiar e já passo para, dentro do mesmo tema ainda, mostrando que, estrategicamente, a própria aquisição da GS Inima, ou que era a antiga OHL Meio Ambiente Inima Sal, pela Grupo GS, já visualizou uma estrutura mundial. É só verificar a questão de complementariedade. O que aqui está em azul é a área hoje abrangida pela GS Inima, onde se atua, enquanto que em vermelho é a área que é a atuação preponderante da GS E&C. Então, a absoluta complementariedade. E o que está em ocre são objetivos comuns GS Inima, GS E&C. Então, a sinergia está presente, inclusive geograficamente,
entre a nossa controladora, que é uma grande EPCista, e nós próprios, que atuamos dentro do ciclo da água e esgoto. Falando especificamente sobre dessalinização, eu quero primeiro acrescentar que nós somos absolutamente pioneiros nesse segmento. Então aqui está mostrando algumas datas históricas da GS Nima, mas principalmente focado em dessalinização e dessalinização na América Latina. Então vão verificar que a fundação foi em 1955. A primeira planta de dessalinização do mundo é GS Nima. Claro que ainda sobre o nome OHL. Isso aconteceu em Cabo Verde em 68. A primeira planta de dessalinização da Espanha também é da GS Nima. Isso aconteceu em 1970 em Fuerteventura. No começo da década na década de 90, começou a expansão internacional maior. A expansão para o Brasil aconteceu em 99, em 98 a expansão para o Chile. A maior planta de dessalinização da América Latina é em Antofagasta, no Chile. A maior planta de dessalinização da Europa, Carboneiras, na Espanha. A primeira planta de dessalinização do México para uso humano é em Los Cabos, no México. A primeira planta de dessalinização também para uso humano é exatamente a de Aquária, nos Estados Unidos. Depois, a maior planta da África até agora é de Mostaganem, na Argélia, né? Essa é uma planta de 200 mil metros cúbicos dia. Aqui aparece uma data importante, 2012, quando o Grupo GS assumiu o nosso controle, o que ainda mais ajudou na nossa internacionalização e potencialização. Planta de Rodomiro Tomic, no Chile, em 2013. Em 2017, início da planta de Atacama, no Chile. Portanto, a nossa presença em dessalinização na América Latina é uma constante. E seguindo exatamente, vocês repararam que eu estou falando de pioneirismo em relação à dessalinização. No momento, nós estamos absolutamente envolvidos no desenvolvimento de um projeto através de um processo de manifestação de interesse, uma PMI, da CAGES em Fortaleza, para implantação da primeira planta de dessalinização, 1 metro cúbico por segundo, lá em Fortaleza. Desse processo é muito importante, porque essa será a primeira planta no Brasil de dessalinização. Hoje é uma muito pequena para uso humano em Fernando de Noronha, para atender a mil pessoas, 1.500 pessoas. Então, não dá para dizer que nós temos dessalinização, não temos dessalinização. Essa, no entanto, tem a vocação de equilibrar, de estabilizar o regime hídrico muito sofrido hoje da região metropolitana de Fortaleza, né? Paro nesse momento de falar desse projeto, o que, aliás, embora seja um projeto extremamente interessante, como esses estudos serão entregues no dia 5 de maio, nós não podemos falar sobre essa solução. Então, eu apenas vou transitar sobre ela, mas não poderia falar especificamente dessa solução. Aí eu interrompo aqui para falar da trajetória da GS Nima no Brasil. E vocês vão ver que ela tem a ver com este processo que agora está acontecendo lá em Fortaleza. Nós temos no Brasil hoje 8 sociedades de propósito específico que reúne concessões ou PPPs nessa trajetória de 22 anos, e onde atendemos a 1.600.000 e poucas habitantes. Isso está dividido tanto em concessões
parciais ou PPPs de esgotamento sanitário ou concessões plenas de água e esgoto. Claro que esta trajetória, aqui eu vou passando rapidamente pelas nossas principais concessões e PPPs, a mais antiga de todas, que é Ribeirão Preto, onde eu apenas vou destacar que dentro sempre de uma atualização tecnológica, esta planta ela possui um sistema de recuperação de energia, já que ela produz no sistema de tratamento de esgoto biogás e recupera a energia no sentido de 65% da energia consumida nessa planta. O principal insumo, ela é produzida na própria planta, né? Cezan e Mojimirim, aqui uma particularidade, essa é uma concessão também parcial de esgotamento sanitário, mas aqui nós temos a Sabesp de São Paulo como nossa sócia em 37%. Então nós temos tanto empreendimentos municipais, como também temos PPPs com companhias estaduais de saneamento. O mesmo acontece aqui em Campos do Jordão, em São Paulo, onde também é só esgotamento sanitário com a Sabesp, com uma particularidade. Esta planta, nós temos todo o sistema de coleta e transporte de esgoto, mas a planta de tratamento, que é terciária, por membrana, ultrafiltração, na verdade, ela é completamente fechada porque uma exigência do local não pode ter cheiro, não pode ter ruído e nem agressão visual. Ela está cercada de condomínios de alto luxo. Então, por isso, esta característica única aqui no Brasil em plantas de tratamento de esgoto. Outra PPP com a Sabesp está situada aqui em São José dos Campos, pegando a bacia do rio Pararangaba, e que atende a 190 mil habitantes. Outra, aqui uma PPP com a Casal, a Companhia de Saneamento de Alagoas, onde aqui presente o meu amigo Álvaro, que foi presidente da Casal, exatamente à época em que foi assinado o contrato desta PPP, iniciativa dele, na gestão dele, essa PPP, e o que ela visa atender? Toda aquela região alta de Maceió. Para quem conhece Maceió, essa região chamada região do Tabuleiro é a que tem o aeroporto de Maceió. E, evidentemente, que não será possível despoluir as lindíssimas praias de Maceió, Pajuçara, Jatiuca, se todo o esgoto gerado na parte alta das cidades não for coletado e tratado. Esse é o objetivo exatamente desta concessão, que inclui também a gestão comercial da água desta região. A Samar, em Araçatuba, é uma concessão plena, água e esgoto, em uma cidade hoje de 200 e poucos mil habitantes. Ao longo da concessão vai chegar a 220 mil habitantes. Aqui eu tenho a Comasa, em Santa Rita do Passa Quatro, já é uma concessão também plena, água e esgoto, em uma cidade de 30 mil habitantes. E, para finalizar, a Caepa, em Paraibuna, no Vale do Paraíba, um município vizinho de São José dos Campos, e aqui eu falo de uma concessão que atende uma população de 17 mil habitantes. Então nós temos aqui uma gama bastante variada de experiências e atuando em municípios de grande porte, regiões conurbadas, metropolitanas ou em pequenos municípios. E um ponto importante, e esse é que vai fechar exatamente com a questão que eu estava mencionando daquela PME da CAGES em Fortaleza, é que nós
além de termos ganho a experiência em concessões e PPPs no Brasil ao longo desses 22 anos. Nos últimos 7 anos, nós temos realizado também estudos de IPMI. Já temos exclusivamente em saneamento. Já temos 11 estudos completos e integres. Uma PMI reúne solução técnica, estudo de viabilidade econômica financeira e reúne também a solução institucional, a parte jurídico-legal. Na maior parte dos casos, embora a solução técnica seja extremamente importante, mas a viabilização acontece pela solução institucional. Se é uma PPP, se é uma concessão parcial pela Lei 8987, se é uma concessão plena, então uma subconcessão no caso de uma companhia estadual de saneamento. Então a solução institucional acaba sendo o que realmente viabiliza ou não um empreendimento. Então, nós temos realizado todo esse conjunto de estudos, onde o fazemos não exclusivamente individualmente, porque também contamos com a parceria de importantíssimos escritórios de advocacia ou de advisors da área financeira, no estudo de viabilidade econômica e financeira. Isso nos dá competência para hoje também estarmos desenvolvendo mais outros 3 estudos de PMI, um referente à PPP, que é exatamente essa planta de dessalinização, outra concessão plena de água e esgoto de mais de 200 mil habitantes e uma PPP de tratamento de esgoto. E exatamente isso trouxe o conjunto GS Nima da Espanha, com GS Nima do Brasil, a competência somada para o desenvolvimento dos estudos lá de Fortaleza. Há sempre uma grande atratividade pela solução técnica, e ela realmente é muito importante, mas ela sozinha não tornará viável este empreendimento para que ele possa ser implantado lá na região de Fortaleza, na área metropolitana. A solução técnica já está pronta, estamos no momento finalizando os estudos na parte econômica, financeira e jurídico-legal. Lamentavelmente, tenho até coceira na garganta de falar sobre essa solução técnica, mas não posso fazê-lo. E complementando, eu vou falar então como é que são nossas referências principais da competência em dessalinização, onde temos o pioneirismo, mas temos permanentemente um compromisso com a atualização tecnológica. Quero aqui destacar a questão de osmose reversa. Hoje, no mundo inteiro, a principal solução tecnológica para a dessalinização é a osmose reversa. E isso nós temos, inclusive, a nossa maior planta de osmose reversa, fomos a primeira empresa na Espanha a utilizar essa tecnologia e realizamos, inclusive, um projeto de grande porte, são 2,7 metros cúbicos por segundo, essa estação na Argélia de Mostaganem. Outra importante contribuição é o processo de limitação de nutrientes biológicos, presente em 60 plantas nossas, não exclusivamente de dessalinização, muitas de esgotamento sanitário. A questão da reutilização de água, reuso de água é outro ponto focal da nossa qualidade tecnológica. Secagem térmica de lodos. E uma coisa que vocês vão verificar até no próximo slide, caminham bem junto, a questão de dessalinização com esgotamento sanitário, processo de esgotamento sanitário. Até porque uma solução que se procura cada vez mais implantar quanto viável é lado a lado termos uma planta de tratamento de esgoto, lado a lado com uma unidade de dessalinização. Isso otimiza demasiadamente as duas soluções, porque se usa primeiro o reuso indireto, se dissolve a água do mar captada com o efluente do tratamento de esgoto,
o que já diminui a salinidade. Aí, no processo de osmose reversa, eu vou purificar esse todo e vou utilizar o emissário submarino não apenas para devolver ao mar a salmoura, como, na verdade, devolver conjuntamente a salmoura e o efluente tratado que já foi usado no tratamento da planta. Então, as duas soluções caminham absolutamente juntas. Outro ponto importante é a questão do software, isso é patenteado por nós, é o software de controle para reduzir o consumo energético. A energia, ela é o insumo principal na dessalinização, como também o é no tratamento de esgoto. Processo de eliminação de nitrogênio em dessalinização, processo Demo-Anamox, e a remineralização por leite de calcito. A remineralização é extremamente importante porque é aquela que dá hoje, na água desalinizada, a qualidade é exatamente igual à água natural. Não há mais percepção se aquela água vem de tratamento de água superficial, subterrânea ou de dessalinização. Agora, esta capacitação, e eu não vou aqui, não vou citar caso por caso, mas é fácil verificar que o processo de capacitação, que é um processo de aprendizado e consolidação de capacidade, ele se dá ao longo do tempo. Aqui eu estou mostrando um período de 81 a 2013. Então, ninguém ganha capacitação rapidamente. É um processo contínuo, realimentado e de consolidação. E exatamente isso que está presente na vida da AGS Nima. Hoje, em dessalinização, esse ponto é um ponto extremamente importante para o Brasil, porque aqui, quando nós falamos de dessalinização ou nós falamos de grandes projetos, o poder público não tem recursos para implantá-los. Então, eu estou debaixo da matriz das concessões, seja na forma de PPP, seja a concessão pela 8987, falando na nossa legislação, e, nesse aspecto, nós somos líderes mundiais em concessões de plantas de dessalinização, atendendo hoje a mais de 3 milhões de habitantes. Tá? E, principalmente, claro, líderes em osmose reversa, com 33 plantas de osmose reversa. Aqui eu mostro rapidamente as nossas principais referências, que atendem exatamente a mais de 3 milhões de habitantes, absolutamente ficando dentro do horário pré-estabelecido. Não vou citar nenhuma delas em particular, mas, mais uma vez, reforço que nós temos uma presença extremamente forte aqui na América Latina. E a América Latina sempre representa um desafio maior, principalmente na solução institucional que permite a implantação de tecnologias dessa natureza. Então, isso exatamente é o que eu queria apresentar para vocês. Agradeço muito a presença de todos e fico à disposição para qualquer esclarecimento que vocês queiram solicitar. Muito obrigado. Eu sei que aqui o ambiente não é muito fácil, é muito ruidoso, mas, por favor, se alguém quiser falar, o microfone aqui para poder fazer a pergunta, algum esclarecimento. Caso não queiram, eu quero convidá-los para o muito mais agradável, para o coquetel que nós ofereceremos na sequência. Onde, inclusive, claro, vamos continuar conversando. Oh. Vai. Oh, desculpa.
André Meirinho, vereador, Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasil. Pergunta, principalmente, em geral, para os brasileiros, a questão do custo para implantar a dessalinização. Então, eu queria, de repente, um panorama, até um comparativo com outras estruturas, se imaginas que isso possa vir a ser uma tendência, principalmente no Nordeste, enfim, um panorama geral só nesse sentido. Obrigado. Bem, essa é uma pergunta até simples de ser respondida. Nunca se pensa em dessalinização para substituir outra fonte, seja de água subterrânea ou de água superficial. No caso particularmente aqui do Brasil, e não só do Brasil acontece isso, ela é usada para regularizar sistemas. Então, se eu não tenho perenidade no fornecimento de água em uma região costeira, esta solução ela vai ser mais cara, até porque a nossa energia elétrica no mundo é uma energia bastante cara. Então, ela não vai ser mais barata nem competitiva com outra fonte de recurso. Mas o que vai valer para a região é exatamente o custo médio. O papel da dessalinização é exatamente igual ao, no caso da energia elétrica, da geração elétrica, das usinas a gás. Elas não competem absolutamente com as outras formas de geração de energia elétrica, nem a hidrelétrica, nem a eólica, nem a fotovoltaica. No entanto, ela é absolutamente perene e ela serve para regularizar ao longo de um ano o sistema. A dessalinização tem exatamente esta função. Preponderantemente no Nordeste, não obrigatoriamente. Bem pertinho de Camboriú, uma cidade maravilhosa, aliás, Balneário de Camboriú, nós temos a ilha de Santa Catarina, onde está Florianópolis, onde na região norte de Florianópolis tem duas carências muito grandes: tratamento de esgoto, coleta e tratamento de esgoto, e falta d'água, principalmente na época, vivemos agora, na época do verão. Trazer mais água do continente é caro. Dessalinização é uma excelente possibilidade para Florianópolis. E para o quê? Para equilibrar o sistema, não para substituir outra fonte. Então, neste é um ponto fundamental. Ela vai ser mais cara do que outras? Sim, mas se existente, você não vai utilizar. A água mais cara do mundo é aquela que não é disponível. Então, esse é exatamente o papel da dessalinização. É mais uma dúvida em relação aos impactos. Você falou que no processo de dessalinização você tem a eliminação do nitrogênio. E a gente já sabe que existem vários estudos. Na verdade, eu estudo o clima, eu sou professora da Universidade de Brasília e sou doutora em física ambiental, então uma das questões que a gente mais coloca é as questões dos impactos. Quais seriam os impactos dessa tua estrutura, né? Principalmente na questão da eliminação do nitrogênio, porque a gente já tem uma quantidade de nitrogênio na atmosfera superior ao que é recomendado. Bom, a primeira coisa que eu vou lhe pedir depois é o seu cartão para um técnico nosso em dessalinização poder responder especificamente sobre nitrogênio. Mas o impacto normalmente que você tem na dessalinização é a questão do retorno da salmoura para o mar. Isto sempre, ou quase sempre, não obrigatoriamente, depende um pouco das correntes marítimas de cada região, mas geralmente você precisa de um emissário submarino para, num ponto adequado do oceano, e em relação ao mais, você dissolver e não concentrar aquela salmoura. Porque enquanto você está recolhendo água do mar, onde eu dissolvi do sal, eu concentro na salmoura uma quantidade muito maior. Então, esse é o aspecto principal a ser verificado no impacto. Na instalação da própria planta, eu não tenho praticamente impacto nenhum ambiental, mas esse é o cuidado principal.
Da questão do nitrogênio, eu confesso, eu não sei lhe responder, vou pedir que um técnico nosso o faça, né? Mas essa questão. No entanto, interessantemente, existem algumas regiões em que, em função das correntes marítimas, às vezes nem mesmo emissário submarino precisa. A própria corrente marítima faz, se ela é perene, esse trabalho de distribuição de maneira adequada para preservar a vida marinha da região, inclusive em relação à piscicultura e outras coisas que tem, né? Mas este é realmente o impacto a ser cuidado. Também, evidentemente, que na captação da água há também esse mesmo cuidado, já que, pensa bem, se eu vou produzir com uma planta de Fortaleza, que é de 1 metro cúbico, será de 1 metro cúbico por segundo, com capacidade para ampliar para 2 metros cúbicos por segundo, eu tenho uma captação que chega a 1,7% a mais, 1,7% vezes esta captação. Então, captar quase que 2 ou 3 ou 3,5 metros cúbicos por segundo também causa um impacto. Então, a forma, a profundidade como se faz essa captação é importante para a preservação. O seu impacto não seria reduzido se vocês utilizassem na estrutura de vocês um sistema de filtração com uma estrutura de grafeno? Porque a gente já sabe que o grafeno ele retém o sal, então ele só deixa passar a molécula de água, né? Então será que não futuramente, é claro que isso ainda, a gente ainda está em pesquisa e produzir grafeno é mais caro, mas será que não seria interessante fazer um investimento? Porque se você observar isso ao longo prazo, vai ser muito menor. Sim, desculpa. Uma coisa muito boa da tecnologia é que ela nunca para de evoluir. Então, hoje, a tecnologia utilizada no mundo, e com várias subtecnologias de aumento de performance, é osmose reversa. Mas eu tive a condição de participar o ano passado, em outubro, setembro, outubro, lá na Coreia do Sul, de um congresso mundial sobre inovação em tecnologia. Eu não sou técnico nessa área, evidentemente. Eu sou especialista em modelagem de concessões e PPPs, não nisso. E escutei falar, né? Então, há muita pesquisa em desenvolvimento. No entanto, não está em estágio comercial. Então, aqui nós estamos falando de grandes plantas, mas essas tecnologias rapidamente evoluem. É possível que ela venha a ser uma tecnologia utilizada em pouco tempo. Muita coisa está acontecendo. Hoje, a demanda por dessalinização no mundo está crescendo demasiadamente, né? Então, já temos centenas de plantas implantadas de grande porte no mundo. Tem países que têm, como citei a Argélia aqui, mas a mesma coisa vale para Israel, vale para Emirados Árabes, onde a principal fonte de água potável é a dessalinização. E isso vem crescendo não exclusivo para uso humano, como também para a agricultura. Boa parte do sul da Espanha tem essa solução para a agricultura. Então isso não para de evoluir e evidentemente, mas eu não sei de estabelecer tendências, né? Mas são tecnologias em desenvolvimento. Vou falar em que língua? Em português? Portugués? Bueno, vamos a hablar en español. La menor planta es de qué capacidad y la mayor planta es de qué capacidad. La menor planta de desalinización. Y una experiencia de una planta pequeña que nos pueda hablar alguna cosa, dónde fue instalada, y de una planta bien grande. Un ejemplo práctico. Desculpa-me, mas me vou responder em português, porque a maioria das pessoas falam nesta língua. Nós trabalhamos, em particular, com plantas de grande capacidade. Então, hoje no mundo tem plantas até de 5 metros cúbicos por segundo. No entanto, são soluções modulares. Então, o módulo típico é 250 litros por segundo. E vai se repetindo, ou 200 a 250. Não trabalhamos com soluções de pequeno porte. Essas soluções, elas existem
geralmente skid mounted, são soluções containerizadas para aplicação industrial, por exemplo, plataformas de exploração de petróleo, plantas de mineração e alguns poucos casos para corrigir desequilíbrios regionais para uso humano. Mas nesse caso sempre de maneira muito temporária, porque a não ser quando você é apenas água salobra, não água do mar propriamente dita, porque senão eu ganho o problema da salmoura. Então as pequenas soluções elas não são utilizadas normalmente. Nós, particularmente a GS Cinema, não trabalha com soluções de pequeno porte. Essas são soluções industrializadas e containerizadas, né? Mas não sabemos responder sobre esse aspecto, já que nós trabalhamos muito mais nas soluções de grande porte. Um exemplo de uma solução de grande porte, cidade, país. Bem, eu vou dar duas nossas de grande porte, as duas na Argélia, uma Mostaganem e a outra chama-se tem Carboneira na Espanha, 120 mil metros cúbicos dia, Mostaganem 200 mil metros cúbicos dia, e na Argélia temos a Cap de Jané, 100 mil metros cúbicos dia. Embora as soluções de grande porte, a partir de 500 litros por segundo, já é solução de grande porte, porque todas as demais vão se modulando. Então, eu posso ir a 1 metro cúbico por segundo, 2, 3, 4, 5, e eu estou apenas repetindo. Mas, pegando aqui o gancho, claro que quanto maior a planta, eu tenho que pensar no impacto ambiental que ela causa na dissolução da salmoura. Aí pode ter algum limite estabelecido. Do ponto de vista tecnológico, não. Eu estou simplesmente modularizando as soluções. Ok? Olá, boa tarde. Minha pergunta é a seguinte. Todos sabemos que Gecinima é uma das maiores 5 empresas de tratamento de águas em Brasil, mas também tem diferentes projetos na zona arraial latino-americana. ¿Cuáles son los principales desafíos en la arraial de Latinoamérica y cuáles son sus objetivos para tratar de cumplir los desafíos en los próximos 5 años? Muchas gracias. Bem, os desafios, Diego, não são absolutamente de origem tecnológica. A tecnologia de dessalinização, embora em constante evolução, ela está completamente dominada. Cada vez vamos tendo melhores soluções de custo-benefício. O grande desafio, isto acontece para o Brasil, mas acontece em todos os países da América Latina, é de que maneira se consegue implementar essa solução com recursos que são da iniciativa privada e vão ser pagos pelo usuário ao longo do tempo. Então, uma das coisas que eu posso adiantar, claro, e isso não tem segredo, que está sendo estudado para a Fortaleza, é que impacto a utilização de uma parcela da água a ser distribuída ter um custo maior, vai ter na estrutura tarifária da companhia, que é a CAGES. E se isto vai ser feito, não posso aqui adiantar a solução, mas ela ou haverá uma distribuição perene ou poderá ser feito com bandeira tarifária. Desculpa-me, você não é brasileiro, nós outros acá temos bandeira tarifária que se chama para a energia elétrica, por conta da utilização da energia a partir do gás. Então, nesse sentido, é que nós temos algumas possibilidades de como minorar este impacto. Mas as soluções institucionais, sem dúvida, são aquelas que vão viabilizar a aplicação. É por isso que no Chile, principalmente na parte norte do Chile se tem, mas as grandes plantas foram
viabilizadas pela mineração também existente nessa parte do Chile, que gera muito valor econômico. Para uso humano, no México houve mais dificuldade, mas esta sempre é a solução institucional que vai definir a viabilidade e não a questão tecnológica. Okay? Aí é pelo desafio aplicar a melhor tecnologia para cada caso. Nos projetos de vocês, utilizam a questão do resíduo produzido no processo de dessalinização, por exemplo, a criação de tilápia, projetos produtivos, né? No meio rural, por exemplo. A gente tem programas aqui no Brasil, Água Boa, por exemplo, que o resíduo, a salmoura, enfim, a água mais salinizada, utilizada para consumo de animais, né? Ou para criação de tilápia, etc. Em algum projeto de vocês usam alguma boa prática nesse sentido, com relação ao resíduo? Aqui no Brasil ainda não há nenhuma iniciativa, porque evidentemente que no Nordeste também tem uma parcela significativa de água salobra. E aí ela tem relativamente baixa salinidade, mas não serve para consumo humano ou animal. Poderá vir a ser aplicado. No sul da Espanha, para a agricultura, se utiliza o aproveitamento de água salobra. E nesse caso, claro, com baixa salinidade, a questão da salmoura não chega a ser impactante na forma como vai se aproveitar este sal, até para uso industrial. Mas aqui no Brasil ainda, nós não estamos envolvidos em nenhum projeto dessa natureza e desconheço particularmente que exista algum projeto. Existem algumas iniciativas, mas são de caráter muito pequeno para pequenas comunidades. Para uso mais extensivo, desconheço amplamente que exista essa intenção. Ok? Muito obrigado. Agradeço a todos e os convido para o coquetel que seguirá. Haverá uma preparação, mas daqui a poucos minutos daremos ensejo a ele. Muito obrigado.